Olá, minha gente bonita! Como estão vocês todos? Bem? Eu estou bem, graças a Deus. Feliz com Deus, feliz com a vida, porque me deu mais uma chance e oportunidade de estar aqui junto com vocês novamente. A semana passou e já quintou de novo, quinta-feira. Então, olha aqui, gente, que legal quem tá aqui pertinho de mim. Agora eu dei um jeitinho aqui de virar o celular para aparecer minha boneca, a minha boneca. A manequim no meu brechique, no meu brechoping. Hoje ela tá tão linda, tá com uma chamise de seda, cetim de seda aqui, ó. Chamise é legal, né? É uma roupa bem à vontade, que te deixa assim, elegante. Tem tudo isso aqui no meu brechique, no meu brechoping, sabia? Olha aqui que legal. Legal mostrar pra vocês como é que fica no corpo, tudo. Ela é bem decente, ela vai até o joelho. É bem legal essa chamise, né? Então você já viu a Gabi? Falou oi pra Gabi. Agora, Gabi, vai pro seu cantinho, deixa eu trabalhar, minha filha, deixa a minha boneca. Oh, meu Deus, conversando com boneca. Oh, só pela graça. Vai lá, fica lá no seu cantinho, deixa eu ver se ela sumiu completamente ali do vídeo. Pronto! A Gabi já foi pro cantinho dela para deixar eu trabalhar, né, Gabi? Gente, eu tô muito feliz que vocês estão comigo, pela oportunidade que vocês me dão de adentrar a sua casa e fazer parte da sua vida pelo menos uma horinha por semana. É muito? Não, não é muito, não é legal? Eu sinto saudade, eu sinto falta de vocês também? Espero que vocês estejam todos bem. Então, agora, sem mais delongas, vamos chamar a nossa vinheta. Roda a vinheta, Vicky! Conta pra Deus, vamos orar. Ele é o único que pode ajudar. Conta pra Ele, pois quer ouvir. Prontinho, já estamos de volta. E aí, você aproveitou o intervalinho para você dar aquele like seu abençoado e abençoador, que abençoa a minha vida e de muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo? Então, se você não deu tempo ainda de dar o seu like, dá o seu like, se inscreve no canal da Ivani Santos. Eu agradeço demais a sua bondade, o seu carinho de se inscrever no programa, compartilhar com quem vocês gostariam também que eu ouvisse as verdades da palavra do Senhor, aprender a manusear um pouco mais a Bíblia, né? É muito legal. Então, se você já se inscreveu, você compartilha, você deixa aquele seu like abençoado, tá bom? Gente, então vamos lá. Aí eu te faço aquele convitezinho também abençoado. Vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz. Aqui é Ivani Santos e você aí do outro ladinho assistindo comigo. Certinho? Certinho. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar, porque a gente não confia só na memória, tem que confiar na caneta, né? Deixar gravadinho as coisas. Quase que eu furo meu zóio ali. Aí, hoje eu fiquei assim sem nada. Já tem a coroa aí de Isaías 61:3, que o senhor sabe. Vocês sabem que eu gosto de usar uma coroa para uma coroa. Mas hoje eu fiquei sem. Aqui tá até a coroazinha da semana passada, ó. Até que fica bonitinha. Mas eu vou ficar hoje sem coroa, tá bom? Você deixa eu ficar sem coroa hoje? Então tá bom. Não vou ficar com uma coroa para uma coroa. E aí, então, é, já falei para vocês que sejam muito bem-vindos ao meu canal e que Deus abençoe muito a vida de cada um. E você já falei para você não esquecer de deixar o seu likezinho lá, né? Tocar o sininho e compartilhar. Então, devidamente falado as coisinhas. Fica comigo hoje, o programa tá super interessante, tá? Como sempre, aliás, para mim eu acho que sim. Então, tem uma poesia bacana, a palavra do Senhor também hoje é bem edificante, é bem legal e vocês vão gostar. Aí no final a gente ora, agradece a Deus pela palavra que Ele trouxe, pelo programa de hoje, é muito gostoso. Não é satisfatório orar pela minha vida e pela sua vida? A oração faz parte da nossa vida, precisa fazer, né? Precisa, se você tem esse canal aberto com Deus, se você tem esse manancial de bênção, não apenas um manancial leitura, mas um manancial que você tem a linha direta com o Pai, que é a oração, é muito importante você orar ao Senhor. Então, não teria significado, não teria... fugiu, de novo a palavra, fugiu. Vem cá a palavra.
Não teria nexo se não houvesse uma oração no programa evangélico, né? Um programa de Cristo. Então, a oração sempre a gente faz antes de ler a palavra e faz no final. Então, me espera, tá? Por causa da oração. Você não vai perder a oração que eu oro por você, pela sua vida. Só um minutinho que caiu o trequinho aqui. Deixa eu ver o que é. É a poesia de hoje. Sou dessas, faço essas coisas de vez em quando cai alguma coisinha aqui. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos à pergunta do dia. Essa eu sei que você vai saber. Essa eu sei que você vai acertar. Você é bom de Bíblia? Você examina as escrituras? Você está aprendendo devagarzinho, em doses homeopáticas, um pouquinho por dia, lendo a palavra do Senhor? O pastor fala também para a gente ruminar, ficar pensando, guardar o dia inteiro o que leu de manhã, para a gente ficar sempre, não precisa estar lendo o dia inteiro, ficar bitolado com a Bíblia debaixo do braço o dia inteiro. Mas o que você lê, você deixa ou deixa marcadinho em algum lugar, ou então você fica pensando naquilo que você leu. Isso significa você ficar, a palavra fica reverberando. Ai, cada palavra, né, que a gente inventa. Eu falo que se você não orar e não ler a Bíblia, a sua vida espiritual vai degringolar. A irmã perguntou, o que é isso agora? Cada coisa que essa mania inventa. Ai, e eu que falei uma palavra aqui, eu falei a pessoa sorumbática, que fica para baixo, fica sempre assim, que crente não pode ser assim, que a alegria do Senhor é nossa força, e o meu lema é alegria, tem que estar sempre para cima, tem que estar... Aí uma pessoa estranhou a palavra, digamos assim. Estranhou a palavra e me disse carinhosamente, para prestar atenção mais o que fala. Porque confunde o começo da palavra, tipo assim, ó, deixa eu te dar um exemplo. Tem pessoa que não vai fazer ginástica dançando com zumba, essas coisas, porque associa a palavra com macumba, kizumba, essas coisas assim, sabe? Coisa... É uma dança. Se você não quiser, você faz. É um exercício que inclui a dança, que é um exercício ritmado. Não tem a ginástica rítmica, não tem um monte de coisa assim. Então, essa é uma ginástica que você dança junto, que você vai fazendo no ritmo da música, para ficar mais ritmado. E é gostoso, sabe? Tira um monte de preocupação da cabeça, você tá ali se divertindo, você dá risada do passo de uma que errou e tal, não sei o quê. É super gostoso. E soa a camisa, viu? Soa a camisa e faz efeito. Não deixa de ser uma ginástica. Se você não gostar do nome, zumba, você muda o nome para ginástica rítmica, por exemplo, sei lá. Aí tem uma pessoa que estranhou quando eu falei sobre a pessoa ser... Não, o crente não pode ser surumbático. Mas aí a pessoa associou com uma outra coisa. Aí vai da mente de cada uma, vai do que você interpretar, do que você pensar, né? Achou estranha a palavra, eu consultei no Google, mandei para a pessoa, tudo direitinho, educadamente, e falei que não é uma coisa que fala surumbático. Dá até para você já saber o que é. Eu não vou falar essa palavra, é desnecessário eu pronunciar a palavra que a pessoa associou. Mas aí eu consultei no Google, dei um Google lá, pai dos burros, né? Pra gente aprender. E aí é sorumbática. Tipo, a pessoa sombria, pessoa para baixo, a pessoa sempre depressiva, chata, nada tá bom, sabe? Um estado de espírito da pessoa. Então, é isso que significa a palavra. Agora, degringolar é ladeira abaixo, é descer ladeira abaixo. Então, devidamente esclarecida a palavra que eu falei, se não soou bem aos seus ouvidos, peço perdão, em nome de Jesus, me perdoe, não foi essa a minha intenção. Então, a gente fala algumas coisas, tem pessoas que interpretam cada uma do seu jeito, né? Então, tá bom. Aí, vamos então à pergunta do dia. A pergunta do dia, quando eu falo que você é bom de Bíblia, que você estuda a Bíblia, que você deve saber. Então, olha aqui a pergunta de hoje. Sem mais delongas, fala, Ivani, fala logo essa pergunta, a menina fica aí enchendo farofa, fica aí distraindo a nossa atenção. Pergunta de hoje é assim, ó, qual era o valor do perfume que Maria usou quando ungiu os pés de Jesus? Sabem daquela cena, né? Aquela passagem da Bíblia e tudo lá. Então, alguém lá achou estranho e ficou bravo com ela, interpreta a atitude das pessoas de uma maneira, né? Eu vou te contar uma coisa de louco.
Então, vocês sabem qual foi o valor do perfume que Maria ungiu os pés de Jesus? Que chegou atrás, por trás de Jesus, Jesus assentado com os pés, ela chegou e começou a ungir, quebrou o frasco de perfume e ungia os pés de Jesus e chorava, ao mesmo tempo ungia e secava os pés de Jesus com os cabelos. Aí as pessoas, não vou contar o restante, senão você vai saber. Aí as pessoas ignoraram, falaram, se você soubesse, fala se essa mulher que é pecadora, isso e aquilo. Aí Jesus falou assim, essa mulher, quando eu cheguei, quebrou o melhor frasco de perfume ali caro. Sei que era caro, só essa dica que eu te dou. Quebrou o frasco de perfume, ungiu os meus pés. Você, quando eu cheguei, não deu nem água para eu lavar os meus pés, porque as pessoas andavam muito. Não tinha asfalto, não, como hoje. Era terra, tudo e andava de um patrimônio. É patrimônio? No Paraná eles falam patrimônio. De um povoado a outro, andava a pé, aquela estrada de terra com sandálias, sujava todos os pés e tudo. E era costume de quando chegasse na casa, as pessoas mandavam entrar, ofereciam uma bacia com água para lavar os pés. E Jesus fez isso, lavou os pés dos discípulos, tudo, né? E nessa casa ele falou, você quando eu cheguei na sua casa, você não deu água para lavar os pés. E ela lavava com as lágrimas e secava com os seus cabelos. E ela quebrou um frasco de perfume nos pés de Jesus. E é sobre isso que eu tô falando. A pergunta de hoje é sobre isso. Você sabe, conhece essa história da Bíblia, né? E aí, você sabe estipular qual foi o valor? Não vale dar um tio Google, não. Não vale. Eu quero que você responda. E se você não souber, fica comigo até o final, porque aí no final eu te dou a respostinha da pergunta, tá bom? Então já falamos demais pelo meu tamanho. Já falamos demais. Vamos dar então o primeiro intervalinho comercial. Aí, intervalinho, não é intervalo comercial por enquanto, mas é intervalinho. Aí a gente vai tomar nossa aguinha e já que a gente volta já com a leitura da palavra do Senhor, tá? Não, solta a minha mão, me espera que eu te espero, é já que a gente volta. Beijo, tchau, tchau. Oiê, tudo bem? Ah, você chegou agora? Não tem problema nenhum. Você perdeu a pergunta? Então eu vou repetir a pergunta para você. Repita, Ivani, repita. Não a poesia, a pergunta. Né, irmão? Irmão, o marido da Mary abençoada. Abraço para vocês, tá, mão Laerte? Deus abençoe sua vida. Aí ele sempre fala, quem mandou você repetir, Ivani? Eu falo, eu pedi. Se vocês não responderam, o problema de vocês, mas eu repeti. Quando a poesia é muito bonita, a gente repete. Então eu vou repetir a pergunta para vocês aí. É certeza que essa você sabe, ó. Não sei. Aí eu também fiquei meio assim, uma coisa que a gente estuda lá atrás, depois a gente se perde, às vezes a gente não sabe. Qual o valor do perfume que Maria ungiu os pés de Jesus? Qual o valor do perfume usado por Maria quando ungiu os pés de Jesus? Ungiu os pés de Jesus. Olha a farta que faz isso daqui. Gente, a idade tá chegando, meu marido que fala sempre isso. Olha lá, ó. Qual era o valor do perfume usado por Maria quando ungiu os pés de Jesus? Agora sim a pergunta tá feita direitinho, né, Ivani? Não adianta querer não usar. Tem que usar o óculos, fazer o quê, né? Ainda bem que é só de pertinho, só quando eu vou ler. E tem coisa que eu consigo ler sem ele. Ai, mas é tão bonitinho, eu gosto. Bora lá. A nossa dissertação da palavra de hoje vem aqui do manancial. Do manancial, presente da irmã Neuza, queridona do meu coração, que vocês já viram até fotinho dela aqui, né, que eu coloquei. De vez em quando eu vou colocar uma fotinho aqui, ó. Aí lá nos intervalinhos assim, vou colocar uma fotinho da minha igreja, uma foto do coral, das nossas cantatas do coral, alguma coisinha para vocês ir conhecendo a nossa realidade de vida. A nossa comunidade é tão linda, da Primeira Igreja Batista de Peruíbe, sob a direção do pastor Edmilson Lara, nosso queridão, que a gente ama muito. Então, de vez em quando eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês verem, tá? Agora eu aprendi como se faz. Aí, de vez em quando vai aparecer aqui assim, ó, uma fotinho. Aí vocês vão ver daquele meu pinheiro lindo, maravilhoso, cheio de flor. Tudo que eu comento e falo para vocês, assim como eu coloquei no meu salão e tal. Aí, de vez em quando eu vou colocar. Outra coisa, faz favor de me mandar poesias, viu? Tá esgotando o meu arsenal aqui de poesia. As perguntas também. Ô, Miriam, terminei com as suas, tá? Terminei. Essa daqui já foi do livrinho aqui como
como é que ele chama o homem? Ah, eu deixei lá na sala onde eu editei meu programa, eu estava fazendo hoje. Mas é o tio Cornélio, que é lá de São Paulo, uma igreja batista de São Paulo, que deu para a irmã Nilza e para o irmão Valdemir aquele livrinho, e eles me deram. Então já eu precisei pegar de lá hoje, mas também tá terminando, gente. Ó, vocês vão ver aí embaixo. E agora que eu vou me bananar, é aqui. É aqui. Tem assim, ó. Ai, a Tati fez minhas unhas antes, que linda, a Tati da igreja. Eu amei. Beijo no seu coração, Tati. Então, aqui embaixo tá escrito assim, ó. @IvaniSantos9, que é o endereço lá do meu Insta, do Instagram, tá bom? E no Instagram já tá mancomunado com o Facebook, então se vocês fizerem pergunta lá, para mandarem as suas perguntas, eu falo quem foi que mandou, eu mando abraço, mando beijo para sua família. Então não se esqueça, pessoal, mandem poesias para eu dizer, uma por semana, e mandem também suas perguntinhas para eu fazer, enigma bíblico, essas coisas, tá bom? Não sendo nada de mau gosto e sendo da Bíblia, a gente faz, tá bom? Beleza, então hoje a nossa dissertação da palavra do Senhor de hoje tá aqui no Manancial. O título da leitura de hoje é Amar envolve correr riscos. E eu também tô fazendo parte de uma, eu não sei se eu já falei para vocês, acho que sim, de uma maratona de leitura bíblica diária com a Primeira Igreja Batista de Americana, no pastor Rubem Nazaré dos Santos, e tem nossa igreja lá, que eu vim de lá, fiquei 22 anos para aquela igreja, fui muito abençoada, amo muito aquele povo, tá? Daquela igreja, meus irmãos em Cristo lá. 22 anos, criei meus filhos lá, casaram, tudo, a gente morando lá, casaram na minha igreja, coisa mais linda da minha vida. E aí, eu sofri muito quando eu vim pra cá, agora já faz 10 anos que eu tô aqui em Peruíbe, eu já me acostumei. Mas foi osso, não foi fácil não, acostumar com o povo daqui. Chorei muito quando foi pra vir embora pra cá, pra Peruíbe. E a gente morava lá. Em Nova Odessa, New Jersey City, que é do ladinho de Americana, mas desde que a gente foi embora de São Paulo pra Americana, sempre foi minha igreja. Eu podia até visitar ou ir cantar em alguma outra igreja e tudo mais. O meu lar, a minha segunda casa, era a Piba de Americana, Primeira Igreja Batista de Americana. Aí eu tô fazendo parte de um grupo bíblico que a gente lê a Bíblia inteira em um ano. Muito legal, eu tô nesse grupo. E aí, a gente tava lendo, a gente tá bem nessa parte aqui, por coincidência, aí eu peguei, porque não existe coincidência, né? Cristo faz as coisas, escreve tudo certinho. E aí hoje eu vi essa leitura que eu estava estudando para ver o que eu ia falar no programa de hoje, e Deus me deu essa leitura. E por coincidência é a leitura acompanhando a leitura bíblica da Igreja de Americana. Beijo, meus irmãos em Cristo, amo vocês, a alegria do Senhor é nossa força, amém? Amém. Beijo no coração de vocês. Aí, olha, a leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 23, versículo de 1 a 6. Vamos então ver aqui a nossa Bíblia, onde que tá separadinho aqui, ó, que eu já tava lendo e fica separado os três, a gente lê 3 capítulos do Antigo Testamento e um salmo e um capítulo do Novo Testamento, ali dos Evangelhos. Vai indo embora, e a gente já tá bem adiantadinho. Então, ó, aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 23, versículo de 1 a 6. Vamos então pedir ao Senhor que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para lermos a sua palavra santa e bendita, que é a boca de Deus falando conosco, amém? Santo e eterno Deus e amado Pai, estou aqui, Senhor, diante da tua palavra nesse momento, Pai, e vou transmiti-la ao seu povo, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que abençoe cada vida que vai receber a sua palavra, que possa cair em terreno fértil, Senhor, que possa germinar essa sementinha, que possa trazer bons frutos para ti. Pai querido, usa a minha vida, continue usando a minha vida para a honra e glória do teu santo nome, e que nós continuemos na tua presença em nome do Senhor Jesus, é que eu te agradeço agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Agora sim, agora a gente vai ler a passagem da Bíblia, né? Que eu falo para vocês, se quiserem entender a palavra do Senhor, ore antes de ler. Ore, peça a direção do Espírito Santo, que ele vai abrir a sua mente, seu coração, para entender a palavra do Senhor. 1 Samuel fica ali no Velho Testamento, é um dos, assim, ó, já não tá tanto nos primeiros livros da Bíblia, mas ainda é dos primeiros, porque fica antes de Salmos, tudo ali, né?
Eu aprendi uma coisa bem legal essa semana na escola bíblica dominical, tá vendo? Ó, a escola bíblica é pra tudo. Eu já sabia, mas tava assim armazenado em algum HD lá do meu cérebro, lá das antigas, o que é o Pentateuco. Pentateuco. Aí eu peguei, esperei elas falarem, fiquei matutando na minha cachola, matutando na minha cachola. Aí eu não conseguia lembrar. Aí eu tive que perguntar. Eu tive que perguntar. Não, porque se você não entendeu alguma coisa, pergunta. Pergunta que você vai aprender mais uma coisa que você vai. Não tenha vergonha de mostrar que você não sabe, de perguntar o que você não sabe. Só assim você vai aprender. Então eles falaram, a irmã Silvana, é a irmã Silvana e a Lídia, meu amorzão da minha vida lá da igreja, que são as professoras da escola bíblica esse ano. E aí elas estavam falando dos primeiros, dos livros da Bíblia e tal, estamos estudando sobre a Bíblia, as Escrituras, lógico, né? Claro, escola bíblica, estamos estudando sobre a Bíblia. Aí falaram do Pentateuco. Aí eu peguei e fiquei pensando, aí eu perguntei para elas o que é Pentateuco, que eu esqueci. Que tem dia do Pentecostes, tem não sei o quê, tem o livro de Apocalipse, que é as revelações, e tem tanta coisa assim, né? Aí eu falei assim, já ouvi essa palavra em algum lugar do passado, mas não tô conseguindo lembrar no momento. Fala para mim o que é Pentateuco. Aí ela falou que são os primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que explica sobre a criação, as leis, não sei o quê, não sei o quê. Falou lá, eu vou marcar direitinho, vou fazer para vocês. Aí é Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos, é penta, né? Então é 5, ó, quer dizer 5. Aí até Deuteronômio. Aí em Deuteronômio termina o Pentateuco. Pentateuco. Esquisito, né, esse nome? Prometo. Eu prometo. Semana que vem eu vou ver direitinho sobre isso e vou marcar bonitinho para não falar bobeira e nem para errar nas palavras. Aí eu vou falar para vocês. Mas eu sei que vem até Deuteronômio. Cadê o índice da nossa Bíblia que não vai... Ah, tá aqui, ó. São 5 livros, né? Os primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são os primeiros 5 livros da Bíblia, são ditos como Pentateuco. Não me pergunte por quê, eu esqueci. Eu explico para vocês certinho semana que vem, tá bom? Então, é bom ou não é? Estamos aprendendo coisas da Bíblia. E aí, domingo eu aprendi mais essa e eu gostei. Eu falei, vou falar no meu programa, vou falar para os meus ouvintes, para os meus telespectadores. Ai, que chique, né? Vocês são meus telespectadores. Uau! Meu pastor que gosta de falar uau! Alguma coisa. Aí, amar envolve riscos. E envolve também aprender para você passar para os outros, para ensinar, né? Então, ó, diz assim a palavra do Senhor, já ia esquecendo de ler. Então, aqui no capítulo, cadê um cotô, gente? Puxa vida, vocês também não falam cotô, eu paro pra ficar falando, depois eu não sei mais, um cotô. Aqui, ó. 1 Samuel 23, de 1 a 6, tá? Brincadeiras à parte, vamos levar a sério a palavra do Senhor com a seriedade que ela merece, de 1 a 6. Davi, é sobre Davi, o nosso amiguinho Davi lá do passado, o rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de contar as histórias dele também, né, do rei Davi, ó. Davi salva, vem aqui minha ajudante 2, ajudante 1, ajudante 2, meu amiguinho number 1, number 2. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Keila é um nome bíblico, eu tô aprendendo tanta coisa, gente, com esse programa, fazendo esse programa. Cláudio, Jair, era tudo nome bíblico. Alexandre, tem tanto nome assim que a gente não imaginava que era bíblico. E tem, viu? A gente vai aprendendo, ó. Davi soube, aí eu pensava que era o nome de uma pessoa, Keila. Ah, mas tem tanta cidade que os outros põem o nome da pessoa como o nome da cidade, né? Aqui, eu conheço Keila, eu conheço. Eu já arrumei noivinha que chama Keila. Chamava não, que ela tá viva. Acho que não morreu, né? Então tá viva. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. O nome da cidade que era Keila, não o nome de uma mulher, que era a cidade de Keila. Podia dizer assim, a cidade da mulher. Não é chamada Keila. E roubando o trigo, Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor, presta atenção, e perguntou a Deus o Senhor, devo ir atacar os filisteus?
E Deus respondeu: sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo dos filisteus aqui em Judá. Quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi continuou novamente, consultou novamente ao Senhor e disse a ele: deixa eu ver até onde, porque eu descambo e vou lendo. É até os 5. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Primeiro é o 4, eu estava no 4, né? Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus, mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. A gente estava lendo essa parte, estava bem aqui marcadinho já na leitura que a gente está acompanhando. Então foi essa leitura da palavra de Deus e vamos ver um pouquinho sobre isso. O que significou tudo isso? Sempre tem, né? Um porquê, um significado da palavra de Deus. Aqui, ó. Aí é o que a gente já leu lá. Davi consultou o Senhor perguntando: deveria atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Você não deve olhar só para o seu umbigo, defender só você, só o seu patrimônio, só a sua casa, só a sua família, só a sua igreja. Você tem que estar disposto a lutar pelo povo de Deus, pelo povo do Senhor. E um outro exemplo que dá aqui na palavra do Senhor é que nunca faça as coisas sem autorização de Deus, sem primeiro consultar o Senhor. Tá certo que ele não vai vir com a voz de Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde pisa é lugar santo. Nós não somos dignos de ouvir assim, nem ver a Deus e nem ouvir a voz do Senhor assim. Mas ele vai te dar sinais, ele vai falar de alguma maneira, você vai entender. Porque depois que Cristo veio ao mundo para resgatar os filhos de Deus que havia perdido, lembra semana passada que eu falei da historinha do barquinho? Que o menino construiu o barquinho, depois foi com ele pro rio, pro mar lá, e aí o barquinho foi levado, ele perdeu o barquinho, ficou tão triste, correu atrás, não teve jeito, o barquinho foi embora. E depois de algum tempo ele viu o barquinho, e ele foi lá falar pro homem que o barquinho era dele, o homem falou que não ia acreditar, lógico, né? E aí perguntou pro homem quanto que é o barquinho, aí ele falou o preço do barquinho, ele foi, trabalhou, ajuntou, fez tudo, se esforçou, sofreu, batalhou e foi lá e comprou o barquinho de novo. Aí ele falou assim: você é meu 2 vezes, uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei. E assim foi Deus conosco também. Só recapitulando um pouquinho da semana passada, né? Então Deus nos fez, ele nos criou, nós fomos criaturas de Deus e depois quando a gente se perdeu mar afora, da vida aí afora, aí ele foi e deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos comprar de volta para ele. Então é essa a história também, né? Aí foi essa que eu contei a semana passada. E aí tem algum esforço também, né? E aí, o que eu tava falando que eu já me perdi? Sobre... Veio agora mesmo na cabeça e já sumiu. Eita, idade triste quando a gente passa dos 20 e 10. Vou te contar uma coisa, é terrível, né? A gente esquece à toa. Aí põe culpa na vacina da Covid, põe culpa na Covid, um monte de coisa. Mas então, aí Davi fala assim, é que nós não somos dignos de ouvir a voz de Deus. Depois que ele enviou seu filho, e o filho subiu, aí ele mandou um Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sopra no nosso ouvido, na nossa vida, e Deus envia o Espírito dele que usa um dos servos dele, um anjo do Senhor, que te dá a resposta. Eu tenho histórias magníficas sobre isso. A gente ora, fica ali de joelho e Deus responde. Ele responde de uma maneira ou de outra. Então não faça nada sem primeiro consultar a Deus. A vontade do ser humano é correr e fazer as coisas por suas próprias forças e fazer as coisas conforme a sua intuição ou que os outros dizem opinião. Ali é calma, espera Deus responder, Ele vai responder e o que você fizer nunca vai ficar em vão.
Então, dos exemplos aqui é que Davi consultava o Senhor antes de fazer as coisas. Então, quando ele soube que os filisteus estavam judiando do povo lá, roubando todo o trigo que eles tinham colhido e tudo nessa cidade chamada Keila, aí ele pegou e ele queria atacar. Os outros veio e pediu socorro para ele. Ele foi lá e falou: Senhor, devo ir atacar os filisteus na cidade e livrar Keila? O Senhor falou: vai. Aí os filisteus, os homens, nós estamos com medo, não queremos ir não. Aí, então vamos ler a historinha, vamos ler. Quem sabe isso aqui vai ser mais esclarecedor do que eu tô falando. Porque eu falo demais, ó. Davi consultou o Senhor perguntando, tá? Muitas vezes precisamos tomar decisões em favor das outras pessoas e que poderão trazer consequências ruins para nós. O que fazer diante disso? Em primeiro lugar, precisamos levar em consideração as escrituras, consultando o Senhor como fez Davi, porque antes não tinha Bíblia Sagrada. Nós não tínhamos, agora a gente tem como ouvir a voz de Deus. Onde, Bani? Onde? Onde que ele continua falando com a gente? Como que a gente ora e pede resposta de Deus? E onde a gente vai conseguir? Onde, Bani? Aqui. Eu já falei um monte de vezes que a Bíblia fechada é apenas um livro empoeirando lá na estante tudo. A Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 é apenas um livro lá empoeirando. Você não lê, você não pega, é uma coisa sagrada, é um amuleto. Eu falava emuleto quando era pequena, minha irmã chamava minha atenção, a Pia. Ó, então, se você não lê, se você não coisa, como que a Bíblia, como que o Senhor vai falar com você? Então, você fala com Deus através da oração. O Senhor fala com você através da Bíblia aberta, é a boca de Deus falando com a gente. Então, é isso que você tem que ensinar para as crianças, para os seus filhos e tudo. Então, se você quer saber a resposta do Senhor, consulte as Escrituras, Ele vai falar com você. Tenha calma, paciência, ansiedade para quê? Uma hora ou outra o Senhor vai te responder. Então, aqui diz exatamente isso. Em primeiro lugar, precisamos levar em consideração as Escrituras, consultando o Senhor, como fez Davi, no versículo de 2 a 4. A palavra não apresenta orientações claras sobre cada decisão que devemos tomar no dia a dia. Há, contudo, princípios que precisamos ser observados. Quer dizer, você não vai abrir como se fosse uma caixinha de tirar sorte lá, sabe? Eu vou ver o que o Senhor fala hoje comigo, tá, não sei o que, não sei o que. Não, se você ora e fala, Senhor, eu preciso de uma resposta. Vai orando, vai consultando, que o Espírito Santo vai te revelar o que é que você tem que fazer. Então, ó, a palavra não apresenta orientações claras, óbvias. Assim, não vai falar, Ivani, você não tá certo. Ivani, vai e pede perdão para alguém. Ivani, vai e conversa com o quê? Ivani, vai estudar mais a palavra para você falar com o povo. Ivani, vai na escola bíblica. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você precisa ir buscando a Deus e aí aos pouquinhos ele vai te dando a resposta. Você fala, obrigado, Senhor. Era isso que eu precisava. É sutil. Aos pouquinhos você vai vendo a mudança, você vai vendo as coisas. Aí você fala assim, olha lá, não é que eu tinha orado no passado perguntando sobre isso e agora eu entendo que Deus foi falando ao longo do tempo e eu fui entendendo e agora eu sei que era Deus falando comigo. Se você procurar, igual diz a palavra, quem procura acha. E se você procurar aqui, você vai achar a resposta para todas as suas ansiedades, suas dúvidas, suas coisas. Então, deixa eu voltar aqui ao texto, meu Deus do céu. Deixa eu botar o texto, antes que eu me perca tudo de novo. Contudo, há princípios que precisam ser observados, a fim de que façamos as escolhas certas, que honram o Senhor. Entendeu? Se não honra o Senhor, então não é para ser, não é da vontade do Senhor. Se você ouviu um sonoro não, é porque não era para ser. Deus não queria que você sofresse lá na frente. Se você orou, Ele vai te orientar. Sim, não ou espera. Aguarde no Senhor, que no tempo certo Ele vai trazer a resposta para você. Em segundo lugar, nunca devemos nos eximir de fazer o bem com medo do que pode nos acontecer. Uma vez eu tive aqui, há algum tempo aqui atrás, foi na época do carnaval, eu tive uma experiência que está até gravado nos programas atrás, você pode ver ali, procurando aí no YouTube, você vê um dos programas atrás, tem assim, testemunha do UPA.
Foi quando eu estava muito mal, tive uma gripe muito forte e aí eu precisei ir pro UPA, não aguentei, tive que ir pro UPA. E lá foi depois de uma semana ruim de cama, com febrão e tudo mal. Aí depois eu falei, não, chegou a hora. E lá Deus me usou. E eu falei com um menino que tinha acabado de ser resgatado do mar, quase se afogando, porque ele foi para salvar uma pessoa. É uma mulher, eu não sei a idade, eu não sei se é uma senhora, se era gorda, se era magra, se era nova, se era velha. Só sei que ele estava sendo atacado por pessoas da família dele mesmo, dizendo para ele nunca mais fazer isso e que foi loucura o que ele fez e tal. E eu só ouvindo, pedi para orar por eles, orei, eles aceitaram, choraram muito e eu orei porque estava todo mundo muito emocionado ali, alguns até meio alcoolizado, mas né, era a época. E aí eu peguei, daí quando eu comecei, depois eu fiquei muito triste quando eu ouvi aquela pessoa chamando a atenção dele, tudo pelo que ele fez, pelo que ele tinha feito. Aí ele pegou, depois quando eu tive a oportunidade lá pertinho já da sala do médico, eu tava sentada, eu era a primeira, depois tinha uma moça, logo após mim, que era por, assim, né, por hora de chegada, ficar sentadinha, e ele tava logo depois de mim. Aí eu falei com ele. Aí eu comecei a chorar, eu falei com ele, mas ele chorava tanto, eu falei pra ele que era muito bonita a atitude que ele tomou, que ele pôs sim a vida dele em risco, desculpa, mas que o Senhor, que Deus tinha usado ele, que nunca essa história dele ia ser esquecida, ia ficar gravada. Falei que ia falar no meu programa sobre ele, perguntei qual é o nome dele, dei o meu, peguei um papelzinho na sala do médico, corri, marquei o endereço do YouTube e tudo para ele me acompanhar e tudo. E aí só sei que foi uma história muito bonita, ele arriscou a vida dele em prol de outros. Eu falei, filho, mesmo que você não conheça, você arriscou a sua vida, deu ali a vida por todo. Pense em Jesus Cristo, que deu a vida dele, morreu por nós. Aí eu comecei a falar as coisas ali para ele e tudo, e ele chorava muito, eu comecei a chorar também. E a moça entre nós, que tinha uma moça de boa aparência, bem bonita, sentada no nosso meio, quando eu vi ela enxugando as lágrimas, eu não aguentei, chorei também. E é o testemunho que você dá. E aqui a Bíblia está dizendo que você não deve arriscar, que você não deve pensar em fazer o bem pensando só no retorno para si, para você mesmo, entendeu? Você não vai fazer pensando em louros, em honra e glória para você mesmo, elogios e tal. Então, ele, para arriscar a vida dele, primeiro ele pediu orientação do Senhor e foi. E a história do UPA foi mais ou menos isso aí. E agora, se você quiser ver mais, você volta lá, volta e vai no testemunho do UPA, nos programas gravados, que fica aí gravado no YouTube da Ivani Santos e você, que eu não sou obrigada a te contar tudo de novo. Tá bom? Então vai lá e escuta lá, e ouve lá, assiste pra você ver que legal. Então tá aqui, ó. Em segundo lugar, nunca devemos nos eximir de fazer o bem com medo do que possa nos acontecer. É covarde e egoísta aquele que age em benefício do outro, pensando no dano que isso pode acarretar para si. Pense bem, se não é bem a história de lá do menino, do Yuri, lá do UPA, que eu não sei nem onde que mora, não sei se estava aqui passando férias, o que era. A marca do cristão é o amor. E amar envolve correr riscos. Isso é amor. Isso vai ficar gravado pro resto da vida na história desse menino. Muitas vezes não nos levantamos contra as injustiças e a maldade porque tememos perder benefícios, prestígio e admiração. Só pensa em si próprio, no seu próprio umbigo. Olha lá. Davi sabia que poderia ser morto, mas isso não o impediu de agir com bondade para com o povo. Ele sabia que podia ser morto. Ele arriscou a vida dele. Mas ele não foi assim à toa, a esmo, sem orientação do Senhor. Nunca haja por impulso. Busque o Senhor por meio da oração e da sua palavra. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é meio afoito, né? A gente age com loucura também assim. E esse menino, graças a Deus, Deus teve misericórdia dele e salvou a vida dele, talvez até por um propósito maior. Porque ele teve oportunidade ali naquele UPA de ouvir a palavra do Senhor. E ouvir que Cristo morreu por ele, né? Muitas pessoas, e as pessoas que estavam ali, que choraram também e tudo, que sentiram, Deus usou a minha vida malzinha, mal. Fiquei mais um tempão lá no UPA, fazendo inalação, injeção, e de 10 em 10 minutos fazendo aquela bombinha. Tava muito mal. Tomei medicação contra a Covid e tudo, porque a moça falou assim, a médica que me atendeu da segunda vez que eu estive no consultório,
Falar assim, eu não vou nem fazer exame que demora demais e tudo, eu vou te dar, já deu a azitromicina, fiquei um monte de dia tratando pra ficar boa, mas glória a Deus, pra honra e glória. Muita gente da minha igreja até disse, né, irmã Helena, o Senhor usou a sua enfermidade para honrar o nome dele, para poder falar o nome dele e estar a tempo e fora de tempo, não importa o lugar, você tem que estar sempre preparado para ser usado como vaso de honra, vaso de bênção nas mãos do Senhor. Então, se você estiver preparado ou não, na hora você vai saber se está ou não. Então, aí tem gente que só abre a boca dentro da igreja ou em outro lugar, fica pescando no aquário dos outros. Quero ver no lugar assim. Então, nunca haja por impulso. Busque o Senhor por meio de oração e da sua palavra para ter sabedoria ao agir. Mas lembre-se também de colocar o bem-estar do outro acima do seu. Tem uma senhorinha ali que passou mal na rua, tá no meio do trânsito, tudo, você não vai parar tudo e falar, para acudir lá e tudo, alguém caiu da bicicleta, tá machucado e tudo, você, puxa vida, eu vou perder minha consulta, eu tinha que ir em tal lugar assim, assim. Você não vai acudir pensando em você, só em você, no seu próprio umbigo. Você precisa ir lá e fazer o bem, é um testemunho de cristão que você dá. Acudir, salvar alguém e tudo, você tem, tá com agenda, tá com a coisa, tudo, liga e fala, ó, vou me atrasar um pouquinho, eu tive um contratempo, eu tenho uma emergência, tive que socorrer alguém, acudir alguém. Gente, isso é humano, isso é cristão. Olha lá. Nunca haja por impulso, busca o Senhor por meio da oração e da sua palavra para ter sabedoria ao agir. Mas lembre-se também de colocar o bem-estar do outro acima do seu, apesar dos riscos, que o Senhor o ajude a fazer o melhor da melhor forma possível. A marca do cristão é o amor. Amar envolve correr riscos. Amém? Que você possa estar pensando bem nessa palavra, que ela frutifique no teu coração e o Senhor possa usar a sua vida em prol da vida do seu próximo também. Tá bom? Então foi essa a palavra de hoje. Espero que tenha feito efeito. Para mim valeu muito. Eu até revivi coisa do passado que quando eu estudei para trazer essa palavra, eu nem tinha lembrado dessa história do Yuri, dessa história do UPA que aconteceu no carnaval desse ano, fevereiro desse ano, durante o carnaval. Por isso que a praia estava lotada, estava um calor e tudo, e aconteceu tudo isso. E nós aqui em casa, eu morrendo de febre e malzona. Que o Senhor Deus use a sua palavra para edificar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para mais um intervalinho e já que a gente volta para a gente já falar a poesia, a resposta da pergunta e a oração. Tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Não solta a minha mão, me espera que eu te espero. Até já. Prontinho, pessoal, já estamos de volta. Olha, eu tô falando pra vocês que eu tô precisando de poesia. Vocês não estão levando a sério? Pensa que não? Tô precisando de poesias novas, gente. Lindona, que eu sei que Deus nos inspira para isso. Eu sei que tem muitos poetas por aí, né? Eu vou colocar aqui de novo, ó. Eu gosto. Foi a bênção que o Senhor me deu. Eu sei que hoje em dia não tem mais nem onde você tocar CD e tudo, mas tá no Spotify, tá em tudo que é lugar. O CD que Deus me permitiu gravar para honra e glória do nome dele. Tem umas canções maravilhosas, lindas. E se você quiser ouvir também ele, ou se quiser, né? De repente vai que no teu carro tem ainda aquele toca-CD antigo lá, ou então na sua casa você tem um aparelhinho, seu avô, sua avó, que gosta de ouvir. Se você quiser adquirir, é só falar comigo, tá bom? Eu vou amar. E é de 2015, mas as palavras do Senhor é sempre atual, não é verdade? E aí, se você quiser, pode escutar Ivani Santos, Vale a Pena Confiar, lá no Spotify, tá? Tá lá, ó, no Spotify. Então, as minhas músicas do meu CD são maravilhosas. Tem música de casamento, arrependimento e perdão, é um monte de coisa legal ali. No meu CD, tá? Inspirado por Deus, para honra e glória do Senhor. Todo mundo que ouve gosta. Eu gosto muito. Ó, hoje não é poesia, gente. São pensamentos que veio lá da igreja. A irmã Iris Rossetti. Oi, Iris. Hoje eu vou falar os seus pensamentos que faz anos que você me deu, que estava dentro da minha Bíblia. Acho que você nem lembra mais, você esqueceu. Ela tem uma letra bonita, bicha. Linda a letra dela. Eu vou falar. Então, são vários versinhos assim, pensamento. É assim, ó. O difícil não é descobrir a vontade de Deus,
para as nossas vidas. É que ela colocou uma vírgulazinha aqui num lugar meio que não era. Ó. O difícil não é desistir, descobrir a vontade de Deus para nossas vidas, mas sim negar a nossa para fazer a dele. É isso que é difícil. Oh, que legal. Jesus entra pela porta que você abre. E o diabo entra pela brecha que você esqueceu de fechar. Faz sentido. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. A única coisa que te resta é Ele. E é o melhor, né? Quando a família te abandonar, os amigos, os filhos, os pais, mesmo que sua mãe te abandone, Jesus está sempre lá, né? Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. Deus vai falar contigo em um monte de páginas de um livro chamado Bíblia. É muito interessante, eu gostei disso daqui. O que tem embaixo aqui, ó? Vou repetir. Deus vai falar contigo em um monte. Em um monte de páginas de um livro chamado a Bíblia. A verdade nos lembra o que mais importa. Se não compreendermos a lógica de Deus, é porque ainda não conseguimos enxergar a vida e seus valores da mesma forma. A oração é para os fracos. E é por isso que eu oro. Olha que legal! Vocês gostaram também? O legal que é assim, ó. Eu não preciso estar repetindo tudo que eu gostei. Se você gostou e quer ouvir novamente, dá um revés aí no vídeo e você ouve também, né? Quanto mais vocês verem e ouvirem, mais visualizações dá ali nos vídeos aí. Deus abençoa, que vai coisando. Então, agora vamos lá. A resposta da perguntinha de hoje tá aqui a resposta. Ah, tá na Bíblia também. A resposta tá ali no livro de João, ali no Novo Testamento, é um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tá ali em João, no Novo Testamento, nos evangelhos. Aí tá assim, ó, cadê? Tá aqui. Em Carta de João, não é primeiro João, aquele lá, perto do Apocalipse e tal, não. Esse aqui é um dos evangelhos. Em João 12, de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor, é pertinho também do que eu estava lendo daquela leitura bíblica em um ano que a gente está acompanhando lá da Igreja Batista de Americana. Aí diz assim, ó. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Tá. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ah, tá. Conta outra. Judas, né? Aí Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão, corrupto. Ele tomava conta da bolsa do dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Era tesoureiro daquela época e ele era ladrão, ele roubava. Por isso que ele até vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata, porque ele era avarento, ele era usurável. Usurável. Minha avó que dizia essa palavra usurável, ela vai evanir suas pérolas. Usurável, ele queria tudo que era dos outros. Então tá respondido. Aí é assim, ó, para vocês saberem. O perfume que Maria usava, derramou nos pés de Jesus, valia 300 denários. Eu acho engraçado quando falam assim, 300 denários, que remete ao dinheiro mesmo, né? 300 dinheiros, 300 denários. Então era isso. Foi essa a resposta da pergunta do dia, poesia. Também, vocês gostaram dos pensamentos? Também pode mandar para mim, por favor, please. Eu vou amar e vou falar aqui. E vou mandar um abraço para vocês. A Iris, do irmão Homero, ele é diácono lá da nossa igreja. Amo muito essa família. E eu também já falei deles todinhos. Já falei da Elisa também, que é a filhinha dela, que faz os videozinhos, a da igreja, que toma conta da mídia lá, tira foto de todo mundo e coloca lá no Insta da PIB Peruíbe. Então, é uma família muito abençoada, muito querida.
Então tá bom, minha gente, vamos então orar agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelo nosso programa e por tudo de bom que o Senhor colocou na nossa cachola hoje, tá bom? Você aprendeu um pouquinho? Eu também aprendi bastante, Deus é bom o tempo todo. Então vamos orar. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, feche os teus olhos e eleve seus pensamentos a Deus em oração. Se não puder, nós vamos estar orando por você, junto com você, tá bom? Vamos orar. Estamos aqui na tua presença, Senhor, hoje, para te agradecer por mais um programa que o Senhor nos concedeu fazer, ó Pai. Obrigado por esse grande privilégio que o Senhor me dá, Senhor, de estar aqui transmitindo, levando a tua palavra, um pouquinho de conhecimento para quem está precisando, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Continua, Pai, usando a minha vida para a honra e glória do teu nome, Senhor. Porque sabemos que só tu, Senhor, é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica com cada ouvinte hoje que esteve aqui comigo, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida dessa família, Senhor, a vida dessa irmã, desse irmão, Senhor. Ajuda eles, Pai, em todas as suas dificuldades. O Senhor esteja ali aprovando todos os seus planos e projetos, e conforme for a tua vontade, Pai. Abençoa também a saúde dessa irmã, abençoa todos os exames que ela tem que fazer, Senhor, sobre os resultados. O Senhor é soberano sobre tudo e o Senhor é médico dos médicos. Muito obrigada pelo conhecimento da tua palavra, obrigado por nos ensinar a cada dia, Senhor. Fica conosco, Pai, é o que te pedimos, desde já te agradecendo, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações e no momento propício o Senhor vai estar nos respondendo, Pai, a cada anseio, a cada desejo, a cada ansiedade do nosso coração, Senhor. Fica conosco, muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Então esse foi o nosso programa de hoje. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, conforme a vontade dEle, que Ele esteja ali derramando bênção, chuva de bênçãos sobre as suas vidas. Que você tenha um fim de semana maravilhoso, abençoados por Deus, abençoados por Deus. É esse o nosso desejo, que o Senhor Deus faça companhia constante para a tua vida, tá bom? Então não se esqueça, sorria, sorria sempre, mesmo que seja um sorriso meio triste. Porque pior do que um sorriso meio triste é a tristeza de não saber sorrir. E isso nós sabemos. Por quê, Ivani? Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, glória a Deus. Tchau, fiquem todos com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.